Sejam todos muito bem-vindos, bom dia a todos vocês. Eu sou o Dr. Frederico Bravin e sou obstetra, médico ginecologista obstetra. Eu estou aqui no Espírito Santo, mais precisamente em Vitória. Nosso consultório fica aqui, a gente tem uma casa super legal e aconchegante. Nossa clínica chama Nossa Casa e o nome já é bem convidativo, né? Que é para você vir e se sentir em casa mesmo. É assim que as nossas pacientes se sentem. E assim como elas, eu quero que vocês que me seguem aqui nas redes sociais e mais precisamente aqui no Instagram, também sintam-se em casa. Parto normal e cesariana. Quais são as diferenças? Quais são os benefícios? O que é que eu preciso saber ao longo do meu pré-natal para que eu tenha totalmente desativado e descomplicado na minha mente todas as informações que eu preciso ter para tomar essa decisão tão importante da minha vida, que é a escolha da via de parto pela qual o meu filho vai vir ao mundo. Então isso é extremamente importante e com certeza começa tudo no pré-natal. Então sejam bem-vindos a essa live da nossa série Descomplique o seu pré-natal. Eu resolvi fazer essa série para compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês e é extremamente gratificante receber o feedback de vocês e também lá nos comentários da live depois quando ela fica salva. Mas também é importante para que a gente seja alimentado e a gente vê que as coisas estão funcionando conforme nós planejamos, que vocês compartilhem ao máximo essas lives, que vocês enviem para as mulheres que vocês sabem que estão grávidas ou que estão tentando engravidar ou que desejam engravidar num futuro próximo, para que a gente consiga comunicar com o máximo de pessoas possível e que essas pessoas sejam beneficiadas por essas lives, assim como outras têm sido. Bom, então sem muitas delongas, nós vamos para a nossa live da semana. Parto normal ou cesariana, quais são as vantagens e as desvantagens? Gente, eu adoro falar desse assunto porque pense numa coisa que tem muito mito, muitas coisas são faladas e as pessoas têm confundido muito, né? O que você precisa de fato saber para conseguir fazer essas escolhas. Muito bom! É muito importante a gente ter conhecimento, né, de qual a história do parto, a história do nascimento humano ao longo da vida, ao longo dos anos, para que você, com base no conhecimento, consiga fazer as suas escolhas. Então, a gente não consegue, assim como August disse aí nessa frase tão filosófica, que não se deve praticar uma ciência a menos que se conheça a sua história. Então não tem como falar de parto normal e de cesariana sem que antes a gente conheça a história destes dois eventos. E aí a gente começa a mergulhar um pouquinho no histórico para que vocês consigam ter o máximo de conhecimento possível. Então eu vou trazer algumas coisas para vocês que são bastante pertinentes. Olha, se você for estudar e tem uma aula que eu ministro tanto no curso de doula que eu sou convidado todos os anos, e também quando eu ministro em algumas escolas que me convidam, aqui na cidade, por exemplo, eu sempre trago alguns slides mostrando a história do parto. E aí quando a gente mergulha, a gente vai ver que desde lá dos povos muito antigos, os povos primitivos, os mais primitivos, eles já traziam algumas gravuras e figuras e até esculturas da sua história mostrando esse evento, né, que é o parto, né? A gente sabe que a espécie ela só tem como vir ao mundo através do nascimento, e esse nascimento ocorreu por muitos anos exclusivamente por via vaginal. Então a gente vê isso nos históricos aí, por exemplo, duas figuras rupestres lá em Cacadu, por exemplo, as figuras rupestres que sempre mostram, essa inclusive tem um título muito bacana que se eu não me engano, assistindo um nascimento, algo do tipo, traduzindo para a língua deles. Então são figuras que estão catalogadas mostrando que o evento parto em si, ele já acontece desde os povos mais primitivos e mais remotos da humanidade. Então ele não é um evento recente, ele não é um evento de modinha que acontece agora, nas últimas décadas, nos últimos tempos. Se você for observar outras figuras, desde também lá dos povos egípcios e figuras tratadas através de esculturas, você vai ver uma outra característica muito importante, que o evento parturitivo do parto em si, ele sempre retrata o nascimento de mulheres parindo sendo auxiliadas por outras mulheres. Daí a gente agora nessa nova ascensão, né, do parto normal, é daí que a gente tira o conceito de que é muito importante a gente
ter o auxílio de uma doula na assistência ao parto. Isso não é de agora, isso não é uma moda trazida dos últimos tempos das mulheres modernas que precisam e querem agregar mais uma coisa, inventando mais uma moda para o seu parto. Não é. Isso já existe desde muito tempo, desde os primeiros povos que habitaram a Terra. A gente sabe que as mulheres sempre foram auxiliadas por outras mulheres no evento parturitivo em si. Não só na assistência ao parto que eram trazidas, que aconteciam através das parteiras, mas também através de mulheres que auxiliavam. Então as cenas, como você pode ver nessas imagens, sempre são mulheres sendo auxiliadas por outras mulheres. E aí você vê, por exemplo, que essas figuras aí, por exemplo, indígenas e também egípcias, sempre traziam, as esculturas sempre traziam este evento de forma muito clara, né? E, inclusive, retratavam sempre as posições, de conseguir identificar, por exemplo, que as mulheres elas sempre pariam na mesma posição, que era na posição verticalizada. E isso é extremamente importante para você tomar consciência a respeito de algumas coisas que nós orientamos ao longo do pré-natal. Com o passar do tempo, então, nós vamos ver que as coisas foram se modificando. Então você vai ver que, por exemplo, até 1600, todos os partos aconteciam de forma verticalizada. A forma verticalizada é quando a gente está com o tronco elevado e não deitado, como a gente vê comumente, né? Então, se você vai observar que antes de 1600, os partos sempre aconteciam de forma verticalizada. A gente vê isso nas figuras que eu acabei de mostrar, a gente vê isso nas figuras rupestres que são encontradas nas cavernas. Então, ou seja, desde sempre, as mulheres sempre pariram desta maneira. Enquanto a gente ainda não tinha ciência, a gente ainda não tinha nada produzido do ponto de vista científico, as mulheres, por instinto, por conta própria, elas já escolhiam e já determinavam que esta era a melhor e mais adequada forma de nascer. E aí depois, né, foi mudando esse cenário e provavelmente o que a história diz é que lá mais ou menos em 1643, quando a mulher dele foi parir o seu primeiro filho, ele quis assistir esse nascimento. O que a história diz é que ele determinou que a mulher deveria ficar deitada para que ele pudesse assistir de forma mais adequada. Mas muito longe do que aconteceu lá em 1643, se a gente traz para o cenário de hoje, quando os partos acontecem nas instituições que são extremamente fechadas à humanização, aos aspectos da humanização, onde as mulheres são obrigadas a parir deitada, por exemplo, você vai ver que isso está totalmente relacionado ao bem-estar do médico e não do paciente. Claro que muitas das vezes não intencional, não com o intuito de produzir o mal necessariamente, mas porque aprenderam assim, porque trazem desde a sua formação essa consciência de que o médico tem que ficar sentado enquanto ele espera ou enquanto ele intervém ali na cena do parto, porque ele acredita e foi ensinado de que ele é extremamente importante para que aquele evento aconteça, e que se ele não fizer nada para ajudar, aquilo ali será uma catástrofe e aquilo ali vai acontecer alguma coisa má, e aí ele precisa estar na posição certa, que é sentado no meio das pernas da paciente que está ali sentada, deitada de pernas abertas, naquela posição que a gente conhece como posição de litotomia, que é a posição que a mulher deita na cama do ginecologista para a coleta do preventivo, por exemplo. Então, a gente vai entender um pouco mais lá na frente que isso, na verdade, é um contrassenso e é totalmente antifisiológico do seu corpo, tá? Não faz o menor sentido. Mas, a partir de então, quando foi vendo que as mulheres deixaram de parir na posição verticalizada, a posição deitada, por ser uma posição antigravitacional, se você entender, eu poderia ter deixado aqui uma figura, uma gravura, talvez nessa do fórceps você consegue visualizar bem, nas duas, na verdade. Você observa que a coluna da mulher, quando ela está deitada, e aí se você for lembrar lá do ossinho da alegria, o último ossinho da coluna, lembra? A coluna ela faz um formato. Eu até tenho uma pelve aqui que talvez vocês consigam... Opa, perdão. Ah, não está aqui agora, mas vocês viram conseguir... Aqui, ó. Está aqui sim. Deixa eu... Eita bagunça. Mas, ó, vamos ver se vocês conseguem entender através da minha pelve aqui. Aqui é uma mulher na posição em pé. Então, olha só. Você favorece, através da força da gravidade nesse sentido, você favorece completamente a saída do bebê por este canal onde eu estou posicionando meu dedo. É claro que aqui está um útero não gravídico, né? Mas se você for observar, essa posição, ela já desocupa, ela já desobstrui o canal de parto por tirar da frente o ossinho aqui da coluna
que a gente chama de ossinho da alegria, né? Que é o cóccix. Em contrapartida, se eu deito a mulher, que é nesta posição, você vai observar que o bebê, ele sai dessa posição. Ó, deixa eu colocar assim para vocês conseguirem visualizar. Ele sai dessa posição e ele precisa fazer uma curva e ainda mais, ele precisa subir essa rampa aqui para que ele consiga nascer. E essa posição antigravitacional faz com que o bebê sofra alguns processos durante a rotação e isso pode atrapalhar e complicar o parto. Daí surgiu a ideia de que precisava haver alguns instrumentos para que pudesse auxiliar na saída desse bebê. Até então, e se você for considerar que na posição verticalizada é quase impossível você alocar um instrumento e que normalmente ele acontece na posição deitada, você vai ver que o mínimo que deveria ter como raciocínio é: será que na posição deitada eu não estou prejudicando essa mulher e aumentando a minha chance de precisar fazer uma intervenção, como no caso usar algum instrumento? Esse é o raciocínio que precisa ter. Então, a partir do momento que as mulheres deixaram de parir de forma verticalizada, elas passaram a precisar de ajuda para este evento. Bom, daí cresceu, obviamente, a ideia de que a mulher não tem mais capacidade de parir sem auxílio do médico. Daí começaram as intervenções. Eu trouxe aqui um vídeo bem simples, eu não sei se você vai conseguir visualizar, eu vou tentar soltar aqui o vídeo, eu acho que vai ficar bem legal para você entender como é feito essa alocação do fórceps. Ó, preste bem atenção. É um vídeo, bom, eu não vou prolongar muito, mas eu gostaria de discutir algumas coisas. É um vídeo educacional, tá aí, bom, lá na outra imagem estava o link, é de uma escola de obstetrícia ensinando como se aloca um fórceps. E aí, durante a cena, eu gostaria de falar algumas coisas a respeito disso, e é bastante pertinente, é que, muito embora, como está exemplificado aí, por exemplo, a mulher, que no caso é um modelo de borracha, ele está deitado, tanto para facilitar a alocação do fórceps, mas o que precisa entender é que ele não está deitada para facilitar o fórceps. O que precisa ficar entendido é que o fato de estar deitada pode ter sido a causa para necessitar do fórceps. É isso que precisa ficar completamente entendido. O fórceps é essa colher de ferro que auxilia na retirada do bebê. Muito embora, é bastante importante que vocês entendam que isso não é um instrumento do mal, isso salva vidas e quando ele está indicado, e pode acontecer também com a mulher na posição verticalizada, onde a gente identifica uma verdadeira indicação para o uso do fórceps, ele precisa ser utilizado e isso não tem absolutamente nada de mal, muito embora seja muito estigmatizante. Ah, o meu filho nasceu com a colher de ferro, o meu filho nasceu auxiliado pela colher de ferro. Nossa, eu fiquei com muito medo aquilo amassar a cabeça do meu filho. Eu já ouvi muitas histórias de que o menino pode ter a cabeça amassada e por aí vai. E de fato existem, enfim, é um procedimento feito um pouco às cegas e não é tão fácil identificar a posição do bebê como está nesse vídeo, né, onde a gente está vendo todas as estruturas. Mas tá aí um vídeo exemplificando. Um outro instrumento também muito utilizado, e eu gostaria de mostrar para vocês e também fazer algumas observações, é o vácuo extrator, né? Aqui é um vídeo educacional da própria marca, é o vácuo que eu trabalho, inclusive, é o vácuo que eu utilizo na minha prática, graças a Deus, muito raramente, eu só precisei usar 2 vezes até hoje. Esses dias me surgiu uma pergunta: doutor, tem um médico que foi falar comigo sobre os riscos do parto e ele falou que com ele os partos, mais ou menos 50% precisam deste instrumento. Olha, o vídeo não rolou, deixa eu ver. Então eu falei, olha, tem que repensar a técnica aí, porque assim, precisar de quase 50% de auxílio, eu tenho que imaginar que alguma coisa errada está acontecendo nessa prática, né? Eu, por exemplo, até hoje, nos últimos 10 anos, eu só precisei do vácuo extrator por 2 vezes, graças a Deus. Claro que não tem a ver comigo, né? Bom, aí então, esse é mais educativo ainda, porque ele mostra detalhes de como deve ser a medida, como você escolheu o vácuo, etc e tal. Então, ele prolonga muito. O que está de mais interessante mesmo está lá no final, mas eu acho que eu não consigo passar aqui agora. Mas enfim, também você pode observar que a mulher está na posição deitada, ela também está ali naquela posição da coleta do preventivo, onde o médico precisa fazer vários exames para escolher o local exato, ter noção das medidas da pelve, ter noção das medidas, distância entre a pelve, onde a posição do bebê, a cabeça do bebê e a saída do bebê no canal de parto,
ter uma noção da posição que está. Você pode ver que o bebezinho aí está numa posição mais reclinada da cabeça. Então, isso tudo não é tão simples assim. Então, aquela ideia de que eu vou ter o meu parto com uma pessoa que não tem a menor experiência em partos difíceis ou partos que precisam de auxílio, você precisa ter primeiro como consciência de que você pode precisar de apoio de algum instrumento e esse médico ou essa equipe não conseguir manejar corretamente esse instrumento. E isso torna o parto extremamente mais perigoso, né? Então, assim, claro que já não é uma situação habitual, já não é a melhor situação do mundo você ter um bebê que precisou de auxílio de algum instrumento para nascer. Mas isso é completamente aceitável, uma vez que houve necessidade, né? Bom, como eu disse, é um evento completamente técnico. No YouTube tem aos montes vídeo de partos instrumentais. Eu não vou me prolongar aqui com este vídeo. Vamos lá, então, para a gente dar sequência. Bom, então, se você for ver, no Brasil especificamente, desde quando foram inauguradas as primeiras escolas de medicina, eu não vou me ater muito detalhadamente a essas questões históricas, mas só para você entender que o evento ele passou a ser institucionalizado e ele deixou de ser um evento totalmente familiar da sua família. Tá aí a minha família muito linda aí nas vésperas do nascimento da Isabel e a gente ali num momento totalmente familiar, onde as crianças podiam participar. Então, um evento, ele deixava de ser, a partir do momento em que as escolas de medicina começaram a surgir no Brasil e no mundo, esse evento parturitivo passou a ser institucionalizado. E uma vez que a mulher foi tirada do seu cenário habitual, do seu habitat natural, e trazida para dentro de uma instituição, que é o que a gente faz hoje, ela passou, obviamente, a deixar de ter as regras do seu ambiente familiar e passar a ser submetida às regras deste local, no caso deste hospital especificamente. Então, tem mais um vídeo que eu gostaria de mostrar para vocês. Este vídeo é da escola de saúde do Einstein. Então, tá aí o Hospital Albert Einstein, que é uma referência, e aí um vídeo demonstrando os treinamentos que os profissionais de saúde do Einstein passam. E eu gostaria de compartilhar algumas coisas. Ó. Observe, por exemplo, primeiro, a mulher está na posição litotômica, já tem uma enfermeira ou uma outra auxiliar ali com a mão posicionada no útero da mulher, pronto para fazer uma ajuda. Ou seja, eu parto do pressuposto, é um boneco, né? Eu parto do pressuposto que a mulher tem que estar totalmente instrumentalizada, ó, toda monitorada, com todos os monitores cardíacos, de pressão, ou seja, um médico que forma nesse cenário, com todo respeito à escola aí do Einstein e esse treinamento, uma pessoa que se forma nesse cenário, ela sai dali acreditando que se não tiver todo esse aparato, essa mulher corre sério risco de morrer, corre sério risco de sofrer danos e esse bebê sofrer algum dano. Ou seja, o evento parto é considerado tão catastrófico que eu preciso desse cenário todo mundo paramentado, parece até que é o Ebola, né? Parece até que é o Covid, não é, tá? Esse vídeo é extremamente velho, não é da época. Todo mundo aplaude, olha que lindo. E aí mostra que depois eles vão para uma sala e discutem o caso, todo mundo participando. Isso é um vídeo que está no YouTube, disponível a todos, por isso que eu coloquei ele aqui, tá? Então, assim, é uma escola extremamente tradicional, é uma escola que forma profissionais no mundo, no Brasil todo, extremamente reconhecida, uma escola que que foi trazida pelo governo federal, a mulher toda monitorada, toda coberta, na posição deitada, cheia de fio, olha o tanto de soro que tem pendurado na mulher. Então a pessoa passa a entender que se não for nesse modelo, não for desse jeito, Deus me livre, vai acontecer alguma coisa ruim. Então a mulher precisa do médico, a mulher precisa do hospital, a mulher precisa... E a gente sabe que na verdade não é bem assim, né? A gente sabe que os instintos maternos são muito mais evoluídos e muito melhores e muito mais eficazes para trazer um bebê ao mundo do que todo esse aparato, como, por exemplo, a gente pode ver nessa cena, onde é um parto real, um quarto lotado de pessoas, onde o pai está lá no cantinho, sem participação nenhuma, totalmente excluído, e a mulher com mais de 10, 15 aparatos aí pendurado nela. Olha, não sei quantos vidros de soro, não sei quantos monitores, não sei quantas fitas agarradas nela, ou seja... É um cenário onde o parto parece mais um horror do que um parto, um evento familiar, um evento distinto, algo que é peculiar e faz parte do corpo da mulher. Então, quando você vê essa cena, você nunca imagina que o parto é algo
fisiológico do corpo da mulher, né? Bom, e a cesariana? Claro que com o progredir dos eventos, né, a cesariana passou a ser um evento cada vez mais praticado. Quanto mais foi institucionalizado o parto, quanto mais a mulher entrou para dentro dos hospitais e das clínicas para realizarem os seus partos, as coisas foram evoluindo. Então, obviamente que a história traz lá, né, várias teorias para o início da cesárea, mas sabe-se que lá antigamente ela era realizada exclusivamente após a morte da mãe, e não necessariamente do bebê, porque não se sabia, mas muitas das vezes, a maioria das vezes, obviamente, o bebê morria logo em seguida, né? Então a gente chama isso de cesárea pós-mortem, que é um termo, né, lá do latim, que é uma cesariana realizada após a morte da mãe. Isso era realizada por dois motivos. A Igreja Católica institucionalizou, por exemplo, a partir de 1920, que isso era obrigado a acontecer para que o bebê pudesse receber ali uma espécie de batismo, ou seja, era um rito religioso, e também tinha algumas outras sociedades, não necessariamente religiosas, que praticavam a cesárea pós-morte para enterrar os dois corpos separadamente, porque era assim na cultura deles, para que os dois pudessem ser enterrados de formas separadas. A partir de 1500 ocorreu o primeiro registro de cesariana, onde houve a sobrevivência da mãe e do bebê, porque a partir então de que depois de serem realizados depois da morte da mãe, passaram-se então a realizar em algumas situações de extremo risco, também em condição em que a mãe estava viva. Mas até muitos e muitos anos depois, todos os casos que aconteceram, eles observe que 1700 a gente está falando de antes de Cristo, tá? Lá nas sociedades primitivas, lá na mitologia grega, tá? E aqui agora em 1920 a cesariana foi realizada, ainda era realizada, depois de Cristo, ainda era realizada somente com a mulher morta, tá? Depois da morte materna. Bom, então há registro de que depois de 1500 houve nascimento do bebê vivo e da mãe também ter permanecido viva. Esse evento em que a mãe e o filho sobreviveu, esse homem era um castrador de porcos, olha que interessante. E aí ele estava assistindo o parto da mulher dele, foi determinado que havia um sofrimento absurdo e que os dois poderiam morrer, e ele decidiu, e segundo a história, em uma facada só, né, em uma passada única de lâmina, ele retirou o bebê vivo e sobreviveram a mãe e o feto. Mas a gente sabe que a história registra que até então 100% das mulheres que foram submetidas a cesarianas ainda com vida, elas morriam, e dessas a maioria, pelo menos o que a história diz, era por infecção generalizada, né, obviamente. Bom, aí tem vários eventos que aconteceram, né, várias descobertas aí datadas aí desde a primeira cesariana no Brasil, a primeira vez em que o útero foi suturado, então saiu de 100% quase de morte, na verdade, em torno de 80 a 90% de morte materna por causa de infecção. Quando passaram a costurar o útero para fechar o útero, essas mortes caíram para 6%, que ainda é um número altíssimo. Enfim, depois da descoberta da ergotamina, que ajudava o útero a contrair, depois da descoberta da ocitocina, que ajudava a prevenir a contração, a aumentar a contração e também diminuir a perda de sangue e etc. Bom, aqui vocês podem ver nesse link aí embaixo, é um site do Ministério da Saúde, vinculado à ANS, onde tem vários indicadores de atenção materno-fetal. Se você digitar lá no Google, indicadores de atenção materno-fetal, aqui ficou muito pequenininho, mas essas setas estão mostrando aí os índices e os marcadores do nascimento no Brasil e em qualquer parte do mundo. Então, cada uma desses quadradinhos podem ser modificados. Eu posso ver só mulheres por raça, por idade, por localidade, por bairros, por cidade, por hospitais, eu consigo ver as estatísticas. Então, se você quer saber, eu vou ganhar o meu bebê no Hospital Metropolitano de São Paulo, quer ir lá ver a taxa de parto normal, de cesariana, como é que os bebês nascem, qual o índice de episiotomia, qual o índice de nascimento, qual a faixa etária comum ali, como que acontece o cenário de parto de nascimento naquele hospital, você tem como através desse link. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Você consegue saber absolutamente tudo que está demonstrado nas estatísticas. Aqui eu trouxe um do Brasil e outro especificamente do Espírito Santo, mas ficou tão pequenininho aí a imagem que eu não vou me atentar muito a isto. Bom, e quais são as formas de nascer, Frederico? Quais são as diferenças de cada uma delas? E aí eu gostaria já de discutir um pouquinho sobre isso.
e chegar a cada um desses modelos para que vocês consigam entender. Então, assim, uma mulher está grávida e precisa nascer. Ou ela vai nascer de parto normal, que pode ser um parto natural, pode ser um parto humanizado, que não necessariamente o parto normal ele é humanizado, não necessariamente só por ser natural ele é humanizado. Tá? A gente vai entender um pouquinho sobre isso, quais são os conceitos que norteiam essa informação. Ele pode nascer de cesariana eletiva, pode nascer de cesariana durante o trabalho de parto e também pode nascer de uma cesariana de urgência e emergência. E aí eu destaco aí em vermelho, porque eu gosto muito desse termo, porque eu gosto de desmistificar isso, tá? A gente vai entender um pouquinho mais para o final, que é a cesariana humanizada. Vamos falar de tudo isso, já que existe parto humanizado, existe cesariana humanizada? Vamos falar de tudo isso? Bom, dentro do contexto especificamente, um parto natural é aquele parto que acontece lá no modelo Lagoa Azul, né? Quem se lembra do filme? Quem é da minha época aí vai se lembrar. Bom, um parto que acontece de forma totalmente natural, né? No YouTube até tem a cena deste nascimento aí, que foram um casal totalmente primitivo, eles decidiram viver com a sua família isolado numa ilha e os filhos e o filho nasceu e eles registraram isso, né? E aí nasceu ali na água do mar, enfim, com todas as questões. Foi super polêmico e ele ali encostado nas pedras. Então é um parto completamente natural, ou seja, não houve intervenção humana nenhuma para este nascimento acontecer. Não houve absolutamente nada que intervisse nesse cenário para esse bebê nascer. Ele poderia nascer bem, mal, vivo ou morto, não importa. Ele nasceu sem ajuda de nenhum outro ser, de nenhuma outra estrutura e de nenhum outro medicamento. É um parto que aconteceu totalmente natural. Tá? Uma outra maneira de nascer, além do parto natural, é o parto normal. E aí, né, mais uma vez, eu trago duas cenas extremamente fortes, que o parto normal ele nem sempre é um parto humanizado. Você pode ver no rosto e na agonia dessa mulher da imagem em preto e branco, que essa cena aí onde tem uma mulher subindo e colocando todo o seu peso em cima da barriga dela, essa é uma manobra que a gente chama de manobra de Christelet. Ele não é nem de perto um parto humanizado, né? Obviamente a mulher está sendo violentada. Ali acredita-se que a mulher, se ela não receber essa ajuda, o bebê vai morrer, alguma coisa de mal vai acontecer, e de fato pode estar acontecendo. Porém, a gente sabe que essa é uma manobra que está proscrita, é uma manobra que não deve ser realizada, e é uma manobra destinada e muito utilizada antigamente porque não havia os instrumentos que ajudavam a mulher a ter os seus bebês. Tá? Mas é uma manobra que está proscrita. E na cena de cima, que está colorida, traz aí um parto, né, com todo o contexto de humanização, uma imagem antiga, não é da época de Covid, onde a gente vê aí bem um padrão Einstein, né? As mulheres, a equipe extremamente paramentada, né? Parece até que o bebê vai transmitir o ebola para a equipe, né? Ou o Covid, porque assim, o ebola agora já, melhor a gente falar de Covid, né? Que está mais atualizado. Mas enfim, um evento que não tem, considerando que o parto ele não é um evento estéril, igual uma cesariana, ele não é um procedimento livre de bactérias, porque o canal de parto já é cheio de bactérias, não há a menor necessidade de todo esse aparato. Muito menos da mulher nessa posição litotômica, aí na posição, muito embora as costas dela estejam bem verticalizadas, mas não tem nada de humanização nessa cena. O bebê está todo envolvido num papel, num pano, ele está totalmente privado do contato pele a pele com a mãe, ele está totalmente privado do seio materno, ele está ali recebendo só um afagozinho da mamãe pela mão, né, na cabecinha, enfim, enquanto ele deveria estar ali sendo abraçado e recolhido pela mãe de forma muito mais calentosa. Bom, e o parto humanizado? Bom, gente, eu gosto muito dessa frase que eu trago aí abaixo, mas antes dela, olha o que diz o dicionário Aurélio, nosso famoso e antigo dicionário lá da escola. Humanização significa nada mais, nada menos do que tornar aquele evento, seja ele qual for, mais humano, mais afável, mais amável, mais benévolo, mais maravilhoso, mais acolhedor, mais aconchegante. Então, gente, não tem absolutamente nada a ver com a via de nascimento. O parto humanizado, na verdade, são algumas estratégias que nós realizamos ou permitimos que sejam realizados
Então, eu gosto muito dessa frase porque ela desmistifica essa ideia de que a humanização ela está vinculada exclusivamente à via de nascimento por parto normal. Isso não é verdade. Tá? O parto humanizado, ele não tem absolutamente nada a ver com a via de parto em si. Eu gosto mais, inclusive, do termo nascimento humanizado ou a humanização do nascimento em si, para tirar esse estigma de que tem que haver um parto normal para as coisas serem humanizadas. Não tem absolutamente nada a ver com a via de parto. A humanização tem a ver com o processo em si, tem a ver com aquilo que eu faço ou eu permito que aconteça para que aquele evento seja o mais acolhedor, o mais amável, o mais afável, que seja um marco na vida desta família e que seja uma experiência única na vida deles. E não necessariamente um parto por via vaginal ou via abdominal, né? Então, o nascimento precisa ter essas condições. Então, a Hope Davis Floyd, ela é uma filósofa, uma antropóloga, e ela traz esse conhecimento aí sobre o parto humanizado que eu gosto bastante. Nesse conhecimento do parto humanizado, ela traz distinto duas típicas características, dois tipos, aliás, de humanização, vamos dizer assim. E nesses dois tipos, ela classifica que existe um modelo humanizado que é mais profundo, mais compactuado com as ideias da humanização propriamente dita, e existe um modelo que é mais superficial, que é mais maquiado, que é mais, entre aspas, fake. E aí, cara, precisa de muito cuidado para você selecionar a equipe que realmente está pactuado com as profundas ideias da humanização, do nascimento em todos os seus aspectos, daquela equipe que não tem absolutamente nenhum envolvimento e ela está ali só porque é algo que está na moda. Esses dias mesmo eu estava conversando com a doutora Daniele, que é minha parceira aqui. A Dani estava compartilhando de uma médica aqui da nossa cidade, que é extremamente famosa, muito conceituada e que foi residente na época em que ela era acadêmica. E ela era extremamente horrorizada com a ideia do parto. E hoje ela tem uma das equipes mais conhecidas e mais bombásticas de parto humanizado na cidade. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: será que ela realmente está ali por conta do que é o que está na moda? É o que está dando dinheiro hoje na ginecologia obstetrícia? Ou ela está ali porque ela realmente é apaixonada pelo que faz? E uma vez que ela não é apaixonada pelo que faz, ela está fazendo por outros motivos, será que ela faz mesmo com toda essa entrega que precisa haver? Com toda essa dedicação que precisa ter? Então, isso é muito sério, porque envolve vidas, né? Então, existe aquele tipo de humanização superficial, onde eu tenho maquiado, né, de humanização, uma luzinha apagada, uma fala mansa, travestido de cuidado e que muitas das vezes tem ali por trás intervenções que não são necessárias, o desrespeito à fisiologia do corpo, enfim, não pactua com a verdade em todas as informações para que você induza o paciente a fazer escolhas que não são necessariamente benéficas para aquele período, para aquele momento. Então, isso é extremamente importante. A humanização em si, que é a que eu acredito, existe um tripé que norteia essa humanização. E esse tripé ele é baseado em 3 respeitos, em 3 linhas de respeito. Uma é o respeito à fisiologia do corpo, tanto da mulher, quanto do bebê, quanto desse processo em si. O outro é um respeito profundo ao protagonismo da mulher. E quando eu falo da mulher, não só da mulher, mas daquela família em si. Acolher os desejos desse casal, acolher as vontades e os anseios dessa família, para que a gente possa ter o máximo possível de respeito a essas escolhas. Quando eu digo o máximo possível, é porque nem todas as escolhas poderão ser respeitadas por vários critérios, mas aquilo que couber a mim, eu vou fazer para que essa mulher seja extremamente respeitada nas suas escolhas, para que este marido seja extremamente respeitado nas suas escolhas, para que eu não imponha as minhas vontades, e sim, as vontades da mulher sejam conflituadas com a medicina baseada em evidência, que é a terceira linha de respeito. Então, o respeito à medicina baseada em evidência, em conflito direto com as escolhas da mulher, eu consigo selecionar aquilo que é melhor para aquele casal, para aquela família, para aquele evento em si. Então, isso é de extrema importância nesse cenário, né? O Ministério da Saúde ele disponibiliza um manual de assistência ao parto baseado nas recomendações da Organização Mundial de Saúde, onde eu tenho vários eventos que devem acontecer em prol de um nascimento respeitoso
E aí tem essa lista enorme, gigantesca aí de coisas que devem ser realizadas para que a mulher tenha um parto respeitoso. Então, escolha no local de parir, conhecer previamente esse local, ter liberdade para andar, para comer, para usar meios de alívio de dor que não sejam farmacológicos, o respeito às escolhas, incentivar a criação de um plano de parto ou de um roteiro para que ela consiga ter essas escolhas de forma mais clara, o menos uso de intervenção, menos uso de instrumento, menos uso de ocitocina e várias outras recomendações. Mas mais ou tão importante quanto as recomendações, a gente tem, por exemplo, o que não deve ser realizado, que é tão importante quanto. Este mesmo manual traz aquelas práticas que devem ser abandonadas porque elas são condutas claramente prejudiciais. O uso rotineiro de episiotomia, por exemplo, a não informação da paciente, a não realização do termo de consentimento, onde a paciente entende o procedimento que ela vai ser submetida, o uso rotineiro de práticas que não têm nenhum benefício, como raspagem de pelos, lavagem intestinal, uso rotineiro de ocitocina para todo mundo, de analgesia para todo mundo. Então, várias práticas que fazem com que o evento se torne cada vez mais instrumentalizado e cada vez mais com risco de prejudicar. Bom, dentre essas coisas que podem e que não podem ser realizadas, eu trago uma que eu destaco muito, que eu gosto muito, que é a Golden Hour, que na verdade é a hora de ouro, né, traduzido do inglês ao pé da letra, em que eles colocam ali algumas práticas, está lá no item 14 e 15 deste manual, onde são as práticas destinadas a aumentar esse vínculo materno-fetal. E por que eu destaco isso? Para vocês entenderem que não tem a ver com o modelo de nascimento. Eu trago aqui para vocês dois modelos, tanto um parto normal humanizado quanto uma cesariana, nesse contexto, em respeito aos critérios da humanização, e que a gente chama com muita graciosidade de humanizada, onde essa prática pode ser realizada perfeitamente. Então não é porque o bebê vai nascer por cesariana que ele pode ser privado de ter esse contato pele a pele com a sua mãe, ele pode ser privado de ter esse contato pele a pele com o seio materno, onde ele vai ser alimentado ali na primeira hora de vida, onde ele vai ser acariciado e sentir ali o primeiro cheiro da vida dele é o cheiro da mãe, o primeiro olhar da vida dele é o olhar da mãe, a gente chama de imprinting. Então, assim, esses são eventos que mostram claramente que a via de parto não tem absolutamente nada a ver com o modelo que vai nascer. Bom, e especificamente sobre a cesariana. Sim, a cesariana é uma prática, obviamente, muito num Brasil onde tem muitos nascimentos ocorrendo por cesariana, é um Brasil com alto índice de cesariana, a gente tem a maioria delas sem que haja uma indicação precisa, sem que haja uma escolha, uma participação da mulher ativamente nesse processo de escolha e que, na maioria das vezes, esse é um procedimento que está determinado para que, por escolha especificamente do médico. Mas só para exemplificar alguns tipos de cesariana, para vocês entenderem, a cesariana ela pode ser sim programada por alguns motivos. Pode ser, por exemplo, por uma questão de necessidade, em casos, por exemplo, de gêmeos chifópagos, que são os gêmeos unidos, né, os gêmeos siameses, os gêmeos que são colados, e obviamente por uma questão de estrutura anatômica, eles não conseguem nascer por via normal, então obviamente eles precisam ser submetidos à cesariana. Eu tenho aqueles eventos obstétricos que conhecidamente são indicações, e aqui eu trago, aqui no cantinho direito, nesse desenho anatômico, uma pelve mostrando uma placenta prévia total, quando a placenta ela recobre o colo do útero completamente, isso é uma indicação absoluta de cesariana, e ela pode e deve ser programada fora do trabalho de parto, para que não haja risco dessa placenta sair antes do bebê, e a gente perder ou ter sequelas graves para o bebê. Então isso sim é extremamente importante. Tem várias outras situações onde eu tenho capacidade de escolher uma cesariana, como por exemplo, situações em que a paciente é HIV positivo e tem a carga viral não conhecida ou a carga viral está detectável, ela deve ser submetida a uma cesariana. Enfim, tem alguns outros casos em que há a indicação absoluta de cesariana. Tá? E eu tenho também, desde que a mulher esteja bem informada, desde que a mulher esteja consciente, desde que ela venceu todas as questões na vida dela em relação
ao nascimento deste filho e ela optou e escolheu por uma cesariana eletiva. Eu trago aqui nessa última imagem essa mãe, né, toda maquiada, toda bonitona, chegando ali para esse evento que ela escolheu data, hora e dia. Pode parecer absurdo para muitos? Pode parecer absurdo para muitos. Eu já considerei isso um absurdo lá no passado, não tão distante da minha vida. Mas por que eu não trago isso mais no meu coração como um absurdo? Porque hoje eu tenho a consciência de que a mulher ela tem que ser bem instruída, bem orientada, para que ela consiga ter essas escolhas de forma esclarecida e ser respeitada nessas escolhas. Então, se ela quiser ter uma cesariana eletiva e para isso ela marcou data e hora e todos os critérios que hoje estão já muito bem esclarecidos para que isso ocorra de forma mais segura, eu consigo, neste caso, ela pode sim, tem total direito de escolher sobre a via de parto do seu filho, tá? Ela, mais do que ninguém, saberia escolher isto, ok? Bom, então tem essas maneiras. Tem também as cesarianas de urgência. Aqui eu trouxe, por exemplo, um dos detalhes em que a paciente pode estar em trabalho de parto, e essas são as cesarianas intraparto, né? Que acontece quando, ou por um evento de urgência, ou por uma escolha da paciente. Então ela também pode escolher a cesariana, mas eu quero fazer cesariana quando eu entrar em trabalho de parto. Também é uma possibilidade. Mas também pode ser uma cesariana feita durante um ato, durante uma urgência, uma emergência. Então aqui, por exemplo, a gente mostra esse útero nesse formato que a gente chama de ampulheta, onde eu tenho claramente uma provável ruptura uterina em curso. Então eu consigo, quando identificar isso, correr e fazer uma cesariana e eu antecipo essa urgência que seria catastrófica, que é a ruptura do útero. É mais comum em casos de pacientes com cesariana anterior, onde a cicatriz uterina é um ponto de fraqueza para que haja maior risco de ruptura uterina. Esse risco é pequeno, mas ele não pode ser negligenciado. Ele existe, ele é real e ele precisa ser considerado, e mais, ele precisa ser pactuado com a paciente. A gente vê aí, por exemplo, na humanização, o que eu vejo, por exemplo, é que durante as falas, né, das equipes humanizadas, é muito comum você ver médicos, parteiras e etc., elas abusarem absurdamente dos riscos de uma cesariana, elevarem ao máximo os riscos de uma cesariana, para que essa mulher consiga escolher um parto normal por medo da cesariana. Então, gente, eu acho isso tão violento quanto o contrário, que a gente brigou por tantos anos, que é exatamente o que tem feito no mundo pelos médicos cesaristas, pelos médicos que só fazem cesariana. Eles colocam o parto normal como um evento infernal, como algo destruidor e de altíssimo risco. Para quê? Para que essa mulher tenha mais paz de espírito e ela escolha uma cesariana. Então, tanto um quanto o outro é tão violento quanto. Então, eu não posso utilizar exacerbadamente os riscos de uma cesariana para que eu consiga impor essa escolha do parto normal para esse casal. Eu preciso ser imparcial e verdadeiro nas minhas informações para que eu nem omita informações e essa mulher tenha medo de cesariana, e nem omita informações para que essa mulher tenha medo do parto normal. E não, ela não tem que fazer escolhas por medo, ela tem que fazer escolhas pelas próprias escolhas, pelos desejos, pelos prazeres, pelo que ela acha belo, pelo que ela acha benévolo para a saúde dela e do filho dela. Claro, baseado nas informações em que essa equipe tem que trazer para esse casal. Então isso é extremamente importante. Então as cesarianas de urgências, elas também acontecem, tanto nesse caso aí como vários outros. Bom, como eu disse, não importa a via. O ato de humanizar o nascimento, ele não tem absolutamente nada a ver com a via de parto. Eu já disse isso durante a live, eu falo isso, eu trago isso para a minha vida. Ao longo dos últimos anos, eu tenho falado claramente sobre isso e eu não acredito que humanização tenha necessariamente algo a ver com o nascimento, com a via de nascimento. Humanização, eu brinco, eu falo, minha filha, olha só, eu falo com as minhas pacientes, veja bem, quando me perguntam, doutor, mas a minha cesárea vai ser humanizada? Olha só, se eu for te servir água, vai ser humanizado. Se eu for lavar sua vasilha, vai ser humanizado. Se eu for te vender um carro, vai ser humanizado. Porque isso não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com quem eu sou. Isso não tem a ver
com fulano, ciclano, beltrano, tem a ver com a minha essência, tem a ver com aquilo que eu acredito entre as relações humanas. Tem a ver, por exemplo, essa cena, eu sou apaixonado nessa cena preto e branco de cima, e onde a mulher está com um olhar cruzado, olhando olho a olho nos olhos do anestesista. Esse anestesista é o nosso saudoso doutor Emanuel, que é um cara assim, que, nossa, é um pai assim, pra gente, assim, um cara queridíssimo que tem aqui na nossa cidade. É um anestesista que tem 40 anos que ele faz isso, ele é apaixonado por obstetrícia. A gente brinca e fala que ele é um obstetra frustrado, mas que nada, ele não tem nada de frustrado, ele é extremamente acolhedor, ele é carinhoso com a paciente. Nesse momento aí, por exemplo, a paciente estava chorando, medo, ansiosa ali, a cesariana já ia estar prestes a começar, foi um bebê que nasceu comigo. Ali no cantinho você pode ver o pai chorando em prantos e ele ali acalmando e acalentando essa família. Gente, não tem nada que pague isso, sabe? Não tem nada que mais belo do que você ver isso. Em contrapartida, a gente vê outros tão desumanos, né? Tão frios com a paciente ali, todo voltado para as questões instrumentais do nascimento e esquecendo que há um ser humano ali do outro lado, né? Aqui do lado de cá, eu segurando a mão da paciente durante a anestesia. Isso é extremamente importante, que pode parecer uma bobagem, mas é um momento de fraqueza, é um momento de vulnerabilidade da paciente, é um momento em que ela está frágil, ela está de costas e alguém ali espetando uma agulha nas costas dela. Então, de repente, ela sente algo cutucando, ela não sabia que o médico ia furar naquela hora, às vezes o cara esqueceu de avisar, sabe? Então, eu tô ali o tempo todo falando, olha, fique calma, agora ele vai passar um álcool geladinho nas suas costas, olha, fique tranquila, agora ele vai apertar com o dedo, é só a mão dele, olha, agora ele vai vir com a agulha, você vai sentir uma espetada. Então, assim, a paciente, ela é preparada ao longo do procedimento para todos os eventos que vão acontecer, e ela sabe o que está acontecendo nas costas dela. Então, está ali com alguém da confiança dela. Poxa, eu passei 9 meses acompanhando essa mulher, então eu estou ali de mão dadas com ela. Muitas vezes o marido não está ali perto ainda, né? Porque ele ainda não foi trazido pela equipe, ele está lá se trocando ou aguardando este evento. Às vezes o anestesista não permite, o que eu acho uma grande bobagem, que o marido esteja ali nesse momento, mas enfim, como é um ato anestésico, a gente respeita isso. Então eu, como um vínculo de confiança, estou ali o tempo todo, de mãos dadas, ali cuidando, trazendo para ela algo de forma mais humana, de forma mais cuidadosa e zelosa, para que ela tenha a melhor experiência da vida dela. Então a gente tem aí isso demonstrado em diversas formas, aí, por exemplo, nessa cena, uma cena nossa, uma cesariana que aconteceu comigo, e onde eu estou ali o tempo todo orientando a paciente, olha, fique calmo. Normalmente quem faz isso é uma técnica de enfermagem, e que do momento, não por maldade, mas por costume mesmo, ela está ali naquele processo mecânico, então ela mesmo vem, ela mesmo abaixa a cabeça da paciente, ela não explica nada, ela está ali no automático, sabe? Ela está no automático, olha, agora abaixa a cabeça, fica nessa posição, não mexe, tá? Não mexe, tá? Às vezes só fala isso, não mexe não, mexe não, mexe não, não pode mexer agora, ó, tem uma agulha, não mexe não. E a pessoa está ali toda tensa, travada, isso dificulta até a técnica do anestesista, porque a pessoa trava cada vez mais, endurece ali a musculatura e o que precisa ser perfurado para que o procedimento aconteça. Então, assim, trazer um ambiente calmo para essa cena, isso torna, obviamente, o nascimento muito mais humanizado. E eu gostaria de abrir aí para um período de perguntas. Completei 36 semanas e a minha médica, a Bia Rodrigues, está me perguntando. E a minha médica faz exame de toque em todas as consultas. Bia, eu já respondi aqui em todas as outras lives, a gente falou quase que sobre isso. Quase em todas. Eu falei sobre o exame de toque nas consultas de pré-natal. E aí eu recebi uma mensagem e eu disse claramente, e vou repetir, não há nenhuma recomendação para que se realize exame de toque baseado em evidência científica. Todas as bibliotecas virtuais, tanto a PubMed quanto a biblioteca Cochrane, já fizeram pesquisas com mais de 60 mil pessoas incluídas nas pesquisas, somando ali, né, os trabalhos que existem, onde foi claramente declarado que não há benefício nenhum de se realizar exame de toque, principalmente para prevenir parto prematuro. Isso não é eficaz, não faz o menor sentido. Se com 36 semanas, então menos ainda. Não tem mais prazo para se realizar corticoide, por exemplo. Então qual o benefício? Se estiver nascendo, o que tem que nascer, por exemplo? Entende? Então não há o que ser feito.
Então, quando ela te propor fazer exame de toque, você pergunta para ela, tá, doutora, mas o que você vai fazer se o colo estiver fechado? A resposta vai ser nada. E se ele estiver aberto, o que você vai fazer? Também nada. Entende? Então, assim, não faz o menor sentido você realizar exame de toque nas consultas de pré-natal. E aí, quando eu disse isso, eu disse que não há escrito em nenhum manual de medicina, em nenhum livro de medicina. E aí, eu recebi um direct de uma professora acadêmica do curso de medicina de uma universidade que tem aqui no Espírito Santo, e é uma pessoa que eu gosto muito e que eu respeito muito, e ela veio de forma muito delicada me mostrar que nos manuais da FEBRASGO, a FEBRASGO é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, está lá como item que compõe deixa eu diminuir esse vento aqui que está muito barulho. Como item que compõe a consulta médica obstétrica durante o pré-natal, o exame de toque. Eles recomendam. Então vamos a algumas críticas. Primeiro, a FEBRASGO recomenda isso sem nenhum embasamento científico. Não há nenhum embasamento científico. Segundo, esse é um manual de 2017. A referência que ele traz é de 2017. Ou seja, nós estamos em 2021. Não faz o menor sentido eu seguir uma recomendação de 2017. Terceiro, primeiro que a FEBRASGO não é uma referência para bibliografias, tá? Eu não posso usar um manual da FEBRASGO como uma referência bibliográfica para o meu curso de mestrado, por exemplo. Por quê? Porque existem evidências científicas muito mais poderosas e muito mais eficazes. A FEBRASGO nada mais é do que um grupo de pessoas, de médicos obstetras, que eu respeito muito, obviamente, mas ali é a opinião do especialista, gente. Lembra lá quando eu mostrei em outras lives, quem está aqui comigo nessa série deve ter visto, que eu mostrei aquela pirâmide, onde aqui no topo estão as maiores evidências científicas e aqui na base da pirâmide, no nível mais baixo das evidências, estão as experiências do especialista. Então, essa recomendação da FEBRASGO, ela é o nível mais baixo das evidências científicas, tá? Onde está ali a opinião dos especialistas, ok? Então, só esclarecendo aí quem assistiu a outra live e também respondendo essa pergunta. A próxima pergunta, gestação gemelar realmente não chega ao 9º mês? Obrigatoriamente é uma cesárea? Não, não é obrigado a ter uma cesariana e também não é obrigado, não significa exclusivamente que vai ter um parto prematuro. Pode ser que a gravidez ela avance e esteja tudo saudável e ela vai culminar com um parto a termo, o bebê fora da prematuridade. Isso pode acontecer. É mais comum que venha prematuro? Sim, é mais comum. Mas existem algumas classificações de gemelar, né? Então existem vários tipos de gemelar. Então aquele gemelar onde a placenta é separada e a bolsa é separada, que são os não idênticos, são 2 ovos fecundados por 2 espermatozoides e eles só chegaram juntos no útero e se acoplaram em locais diferentes. Então cresceu ali, mas eles são 2 indivíduos completamente diferentes. Esta sim pode avançar até o termo da gestação, que é quando não é mais prematuro, tá? Então não é obrigatoriamente vai nascer prematuro não, ok? E também, obviamente, que não é obrigado a ser cesariano. Se eu fizer cesárea no parto do primeiro filho, é melhor que faça cesárea no segundo também? Olha, melhor não necessariamente, isso é uma escolha sua que precisa ser respeitada, mas essa ideia de que uma vez cesárea tem que ser cesárea para sempre também não é real. Isso não é verdade, ok? Então não obrigatoriamente. Em média, quanto tempo de início da cesárea até estar com o bebê no colo? Depende. E aqui é algo que eu gostaria de chamar bastante atenção. Eu já ouvi muito de pessoas aí, né? Tem 30 anos que eu sou obstetra e que eu faço cesariana. Eu ouvia muito de um professor meu na minha vida de residente. Ele batia no peito e falava, eu faço cesariana de pele a pele, que é quando começa até termina, né? Eu faço cesariana em 35 minutos, em 28 minutos. Gente, isso primeiro não é uma corrida. Ninguém tem que bater recorde de ninguém, pelo amor de Deus. É um evento cirúrgico, precisa ser respeitoso, precisa ser cuidadoso, precisa ser delicado, precisa ser paciente. Então não tem nada que ter pressa. Mas, respondendo a sua pergunta, em média ali em torno de depois do início, porque depois que a mulher entra na sala do bloco cirúrgico, até ela deitar, até começar a anestesia, até a anestesia ser realizada e ela pegar, que é como a gente fala, né, que é ela funcionar, a gente testar que ela realmente está totalmente bloqueada e sem dor para a gente começar, isso já demora um tempão. Mas depois que começa mesmo,
é relativamente rápido até o bebê nascer, cerca de mais ou menos aí 20 a 25 minutos. Eu sou extremamente lento, não gosto de ter pressa, não gosto de correr, então eu vou descolando todas as estruturas, gente... É um termo, né? Esses dias me perguntaram, doutor, você faz cesariana, né, a técnica israelense? Eu falei, técnica israelense? Eu fui ver, realmente, o hospital israelita, né, descreveu uma técnica de cesariana minimamente invasiva. E, na verdade, é o que a gente faz. E a técnica israelense, parece que tudo, né, as pacientes chegam e perguntam as coisas que elas ouvem das blogueiras, né? Aí parece que uma blogueira postou que ela teve uma cesariana, uma mini cesariana, que foi uma técnica israelense. Gente, pelo amor de Deus, não cai nessa conversa fiada, não. Na verdade, é uma cesariana em que os procedimentos são realizados de forma muito mais cuidadosa, onde não há, ou melhor, há ruptura da menor quantidade de vaso sanguíneo possível, porque eu não uso corte. Eu separo a maioria dos tecidos. Então a gente chama de divulsão. Então eu vou divulsionando os tecidos. E eu já faço isso desde sempre, desde a primeira cesariana que eu fiz. Eu nunca deixei de fazer assim. Foi assim que eu aprendi. Então, enfim, existe sim uma maneira mais delicada de se realizar esse procedimento, tá? Toda cesariana precisa ser feita por 2 obstetras? Não obrigatoriamente. Pode ser com um cirurgião auxiliar, que a gente chama, né? Obviamente, na minha equipe, por exemplo, é outro obstetra sempre, tá? Mas não obrigatoriamente tem que ser outro obstetra, pode ser um médico cirurgião auxiliar, tá? Mas tem que ser alguém competente a assumir o posto do primeiro cirurgião, que é o obstetra que está realizando o procedimento. Então não adianta ser um obstetra qualquer, um médico qualquer. Então, por exemplo, eu posso fazer com o cirurgião geral? Olha, pode, mas o cirurgião geral sabe fazer cesariana? Porque se eu tiver um infarto durante a cesariana, o que vai acontecer? Se eu tiver passar mal, se eu tiver sei lá, um AVC, se eu desmaiar, alguém precisa assumir o posto de fazer essa cesariana do começo ao fim. Então tem que ser alguém completamente capacitado a isto, ok? Por isso que normalmente a gente escolhe outro obstetra. Eu só opero com outro obstetra. Tem algum aplicativo para que eu consiga acompanhar as contrações? Tem 1 milhão. Se você digitar na sua loja de aplicativo lá, contração ou parto, já vai aparecer um monte lá, né? Nada mais é do que um aplicativo onde vai ter um cronômetro que você vai iniciar e parar a contagem das contrações. Mas muito melhor do que a escolha do aplicativo, porque todos são mais ou menos iguais, é você saber usar o aplicativo. Às vezes eu recebo lá contração de 1 em 1 minuto. Quando eu vou ver, a mulher está falando comigo ao telefone. 1 em 1 minuto a mulher tem que estar quase parindo. Como é que ela está falando comigo ao telefone? Na verdade, ela não tem contração de 1 em 1 minuto, é porque ela não aprendeu a marcar. Tá? Então é muito importante que nas suas consultas de pré-natal o médico te oriente a usar corretamente esse aplicativo para que você não se perca. A gente precisa entender que a contração uterina ela tem um início, ela vai subindo, mesmo que seja rapidamente, ela atinge um nível máximo de dor e permanece ali por mais ou menos 1 minuto, né? Às vezes um pouco menos na fase inicial do trabalho de parto e às vezes um pouco mais posteriormente. Mas ali cerca de mais ou menos 1 minuto de que a gente chama de platô, que é o período de maior intensidade da dor. E depois ela cai abruptamente e fica um intervalo sem dor. Então eu não tenho que marcar do comecinho até o finalzinho, eu tenho que marcar o platô da contração, a contração no seu pico máximo. Isso é muito importante porque vai me dar um norte muito melhor sobre as contrações. Engravidar 40 dias após a cesariana, pode ter parto normal? Olha, você vai ter um intervalo. Bom, engravidar 40 dias após cesariana tem 2 aplicações, né? Eu não estava amamentando, ou esse ovário é um MacGyver, né? É muito potente mesmo, né? Pelo amor de Deus. Mas olha só, é sim possível engravidar, tá? Após a cesariana. E não, assim, eu não posso determinar que obrigatoriamente vai ser outra cesariana, mas o intervalo entre os partos vai ser muito curto. Isso aumenta o risco, inclusive, de ruptura uterina. Então, consequentemente, eu preciso entender que eu tenho mais riscos associados. Então, se você entendeu e está ciente desses riscos, e às vezes acontece da mulher chegar na maternidade com o bebê nascendo de parto normal, eu vou fazer o quê? Correr e fazer uma cesariana? Não. Eu posso estabelecer uma linha de cuidado onde eu tenho uma maior capacidade de agir precocemente quando eu identificar um problema. Mas eu tenho um risco aumentado nesses casos? Sim, existe um risco aumentado nesses casos. A paciente pode escolher a via de parto? A resposta é sim, ela pode escolher a via de parto.
Na minha opinião, pode. Desde que ela esteja informada, desde que ela venceu ali sanaram-se todas as dúvidas que ela trazia com relação à gravidez, ao parto, as formas de nascer. Ela teve os seus medos desvencilhados, que a maioria das vezes são medos que não têm fundamento. Ou seja, ela teve todas as suas dúvidas tiradas e ela conseguiu estar em paz para fazer essa escolha. Ela sim, ela tem autonomia de escolha, ela pode escolher a via de nascimento. Episiotomia pode ser necessária ou ela sempre é desnecessária? Letícia Marques está perguntando. Letícia, olha só. Hoje as evidências científicas apontam de que é um procedimento em desuso e ele é desnecessário, tá? Eu não pratico nos últimos 12 anos, eu estou na prática obstétrica, eu nunca pratiquei uma episiotomia sequer e ela já está mais do que provada de que ela não é necessária. Muito embora existe uma frase muito peculiar na medicina, é que é nem sempre nem nunca. Então eu sempre digo que eu nunca fiz uma episiotomia. Mas dizer que eu nunca vou fazer, eu não posso dizer. Lembra, se você estava aqui na live, que eu mostrei a manobra de Christeller, quando a mulher recebe o apoio ali, né, sobre a barriga para empurrar o bebê? Também é uma manobra em desuso. E eu posso dizer, eu já realizei, eu já precisei fazer. Eu estava numa cena em que a mulher estava com o bebê praticamente coroado, é claro que não foi daquele jeito que estava demonstrado ali, né? A paciente subir em cima, o médico subir em cima da barriga da paciente. Eu já precisei numa situação em que eu estava diante de uma emergência, o bebê precisava nascer, era uma bradicardia grave, havia ali uma real indicação de nascimento iminente e eu não tinha à disposição nenhum instrumento. Naquela cena não havia fórceps e não havia vácuo extrator. Então eu precisei, olhei nos olhos dela, a minha paciente, então eu olhei nos olhos dela e falei, olha só, vai acontecer isso, isso e isso. Eu expliquei o procedimento para ela, falei, olha, confia em mim. E obviamente foi um apoio com as mãos, algo leve, delicado, somente a quantidade necessária. Era uma situação em que a paciente estava numa completa exaustão e ela não tinha capacidade de fazer força por conta própria. Então o que a gente fez? A gente produziu com as mãos o que a próprio útero, o útero dela estava contraindo, mas o que o corpo dela deveria estar fazendo como auxílio, que são os puxos, e ela não estava com capacidade para fazer. Inclusive é um dos riscos da anestesia, tá? Então assim, ela pode tirar o puxo e a capacidade da mulher fazer força. E foi o que aconteceu nesse caso, então nós precisamos auxiliá-la. Então eu não posso dizer que eu nunca vou fazer, muito embora seja uma manobra proscrita que deve ser abandonada. Mas o uso rotineiro da episiotomia não deve ser realizado e ela deve ser muito criteriosa. Eu, particularmente, nunca precisei fazer uma episiotomia. O corte da segunda no mesmo lugar, do mesmo tamanho? Fernanda, olha só, normalmente, numa segunda cesariana, a gente remove a cicatriz da cesariana anterior, porque produzir uma cicatriz uma em cima da outra, você não tem o tecido com a mesma qualidade para fazer uma cicatrização melhor. Então a gente remove, mas sim, do mesmo tamanho, no mesmo local. Você no final da segunda cesariana vai ver que só tem um corte. Você não fica ali com aquele um corte do lado do outro. Sempre um corte único, onde a gente remove o corte anterior. Muito embora eu pego pacientes que realizaram cesarianas com uma abertura enorme. Esses dias mesmo eu fui fazer uma cesariana, a abertura era muito grande, assim, não tinha a menor necessidade daquilo. Aí ela falou que a primeira cesariana dela tinha acontecido há muito tempo e o médico faz aquela cesárea enorme, né? Fez um corte enorme. Então nós não fizemos o mesmo corte, obviamente, né? Nós fizemos um cortezinho menor, só do tamanho necessário para aquele nascimento. Obviamente eu não precisava usar aquele corte todo, porque aumenta o risco de sangramento, aumenta o risco de infecção e etc. e tal. Então, não precisa ser obrigatoriamente do mesmo tamanho, mas uma vez que elege que o primeiro corte já é um tamanho adequado, o segundo pode ser no mesmo corte, sim. A gente sempre remove a cicatriz anterior. Para ser normal, pode adiantar a data do bebê ou só a cesárea é possível isso? Eu acho que a Franciele está perguntando se eu posso antecipar o nascimento do bebê para nascer de parto normal, como eu posso no caso de cesariana por escolha. Olha só, Franciele, teoricamente, você tem direito de escolher sobre a via de parto, mas você só tem a opção de realizar uma cesariana, se não houver indicação médica,
a partir de 39 semanas de gravidez, ok? Porém, para o parto normal acontecer antes do trabalho de parto, antes das contrações, eu preciso induzir. E toda indução do parto, ele impõe mais riscos àquele evento. Se eu estou aguardando um evento que é fisiológico, que é natural do seu corpo, se não houver uma indicação médica, ele não deve ser induzido em hipótese alguma, a não ser que haja uma indicação. Uma das indicações é o limite da idade gestacional. Quando eu chego em 41 semanas e a paciente não entra em trabalho de parto, aí sim ela pode receber uma indução do trabalho de parto, que é quando eu estimulo as contrações uterinas. Tá? Mas isso somente por indicação médica, quando eu estou diante de uma necessidade, e aí eu avalio o risco-benefício. Num caso, por exemplo, de pré-eclâmpsia, em que o bebê pode nascer de parto normal, isso pode ser induzido, porque eu não posso esperar esse trabalho de parto acontecer se o bebê já está a termo. A indução ela pode acontecer, sim, quando há necessidade médica para isso, ok? Então, não há, obviamente, que se induzir um parto só porque eu quero antecipar a data do bebê nascer, tá? Não pode de jeito nenhum, respondendo a sua pergunta. Bom, gestante lúpica deve ter o parto induzido se entrar em trabalho de parto até 38 semanas. Olha só, Késia, lúpus é a minha praia predileta, minha formação e o meu trabalho científico de conclusão de curso da minha especialização foi lúpus na gravidez, e eu estudei tudo que havia na literatura para fazer um levantamento sobre o que havia sobre esse assunto. Então é um assunto que eu gosto muito, respeito muito. Eu, como um formado em gestação de alto risco, peguei um ambulatório inteiro de lúpus na gravidez, de doenças reumatológicas, né? E o lúpus era um deles, e acompanhei uma paciente especificamente que me marcou muito, e por isso eu decidi estudar mais a fundo sobre o assunto. E sim, o lúpus é uma das causas em que você precisa antecipar o parto, e sim, quando há necessidade de antecipar o parto e a mulher não entrou em trabalho de parto espontaneamente, a gente pode induzir o parto, tá? E sim, 38 semanas não é muito fácil de chegar lá não, tá? Muitas das vezes a gente induz o mais precoce possível fora da prematuridade. Por quê? Porque quanto mais avança a gravidez, maiores são os riscos de descompensar a doença. Mas isso, obviamente, é caso a caso, a gente não tem como avaliar sem conhecer o caso especificamente. Bom, pessoal, eu já vou me despedindo. Eu gostaria de deixar aqui o meu muitíssimo obrigado a todos vocês que participaram. Tchau, pessoal. Até a próxima.